E para que serve a ansiedade? Sim, isso mesmo que você ouviu. E para que serve a ansiedade? E já te garanto que a ansiedade não serve só para atrapalhar a sua vida. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção, como todas as outras, como o medo, como a raiva, como a felicidade, tristeza. Ela é uma emoção e ela é fundamental para a sobrevivência da espécie. Por incrível que pareça, a ansiedade está ali para te ajudar, né? A questão é, eventualmente, essa ansiedade ela pode estar muito mais intensa, né, muito mais frequente do que uma ansiedade normal. E aí sim, a ansiedade vira um problema a ser diagnosticado e tratado. Então, pessoal, é importante a gente entender que a ansiedade ela tem uma função nas nossas vidas e que não existe viver zero ansioso, tirar 100% da sua ansiedade. Inclusive, se você já ouviu isso alguma vez na vida, que alguém vai te ajudar a tirar zero da sua ansiedade, corra longe, porque isso não existe e isso também não faz bem. É importante a gente ter ansiedade. Ansiedade é o sentimento de identificar um possível problema futuro e aí o seu corpo entra no estado de alerta para que você se prepare para enfrentar um problema lá na frente. Então é ele que vai nos ajudar a pensar em possibilidades de resolver um problema para quando esse problema efetivamente acontecer, a gente conseguir lidar com ele de forma mais eficiente. Então, é muito comum a gente ter ansiedades pontuais para entregar um trabalho, para fazer uma entrevista de emprego. Tudo isso que tem uma importância para a gente, isso não gera ansiedade. Isso é saudável e isso é muito importante. A ansiedade ela pode ser muito produtiva quando dominada e quando a gente consegue fazer ela trabalhar a nosso favor. E sim, é possível fazer a ansiedade trabalhar a nosso favor. Inclusive, a proposta da terapia é justamente essa, te ajudar a que você compreenda suas emoções para gerenciá-las melhor e dominar a sua ansiedade e fazer ela trabalhar a seu favor. Bom, então como que funciona essa ansiedade? Para que ela existe? A ansiedade, como eu falei, ela identifica um perigo iminente, então o corpo entra num estado de preparação para enfrentar o perigo. A gente entende esse momento de preparação para luta ou fuga. O seu corpo percebe que há uma dificuldade para ser enfrentada, então ele entra no módulo de ataque ou fugir, e isso desencadeia uma série de sintomas psicológicos e físicos. Bom, alguns dos sintomas no corpo, né? Você pode ter dormência, formigamento nas mãos, sensação de calor, você começa a respirar, né, mais ofegante, falta de ar, dor no peito, tremor nas pernas, tremor nas mãos, sensação de tontura, de desmaio, palpitação do coração, né, que seria taquicardia, falta de equilíbrio, dificuldade para respirar, como eu falei, insônia, tensão muscular, enfim, todas essas séries de sintomas nada mais são do que a sensação de medo. A primeira coisa que acontece numa crise de ansiedade é você começar a ter uma respiração mais curta e acelerada e ofegante. E isso acontece porque o seu corpo vai precisar de mais oxigenação para bombardear, né, mais sangue para as regiões que vão ser mais necessárias para esse momento de ataque ou fuga. Então, quando você respira mais rápido, o coração acelera e por isso a dor no peito, por isso, né, a dificuldade de respirar, porque você acaba colocando, né, muito CO2 no seu corpo e aí tem esse sentimento, essa sensação de tontura, sensação de desmaio. Mas é quase impossível você desmaiar nesse momento da crise de ansiedade, né? Mesmo porque não seria nada eficiente para o seu corpo se ele, né, tivesse ali um piripaque, né? Mas eventualmente a sensação de falta de ar, de tontura, leva a um medo de ter um desmaio, né? E eu estou falando da crise de ansiedade, pessoal. Pode ser que eventualmente você esteja sentindo esses sintomas e sejam outras doenças, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, quando você entra nesse estado de alerta do corpo, o corpo precisa de mais sangue em algumas regiões e vai faltar sangue para outras. Então, por isso que as extremidades do corpo ficam tão geladas e formigando, né? As mãos, o suor frio, o seu corpo está entendendo que ele precisa reagir imediatamente a um perigo que está logo ali. A questão é, e quando você entra nesse estado,
mesmo sem não ter nenhum problema ali na frente para ser resolvido. E quando esse problema está aqui dentro da sua cabeça, e isso não significa que é só coisa da sua cabeça, porque ser coisa da cabeça é muita coisa. Ser coisa da cabeça é muito difícil, porque o nosso cérebro, assim como o nosso inconsciente, ele não separa o que é um perigo real e o que é um perigo imaginado. E quando você está numa situação onde você vive ali constantemente com medo de que o pior aconteça, o seu cérebro está entendendo que vai acontecer, independente de ser racional ou não. Então, a pessoa em crise de ansiedade, não importa se o problema está ali acontecendo ou não, o corpo dela entende que precisa se proteger desse problema.